É isso aí, galera. Começando mais um Companhia Podcast, Saúde em Movimento, Negócio em Crescimento. Eu, para quem não me conhece ainda, sou o Antônio Carlos Júnior, sou CEO da Rede Companhia do Médico, um dos hosts aqui do nosso Companhia Podcast. Um podcast focado em empreendedorismo, saúde e performance. Estou com meu amigo aqui hoje, Fábio Feitosa, nosso host também nesse podcast. E hoje a gente vai entrevistar um cara muito especial que eu queria que o Fábio... Figuraça. Já soube que o cara cantou também. Cantou, não, adora cantar. Fala pra gente, apresenta esse convidado aí, Fábio, pra gente bater esse papo. Olá, ouvintes, tudo bem? Mais uma vez aqui. Um prazer estar do lado do Antônio e mais ainda por essa pessoa que está aqui na nossa frente, vai entrevistar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia. Aí tu domina, né? Eu tento dominar tudo, mas não dá. Mas esse assunto aqui, eu acho que eu sei um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu já estudei alguma coisa sobre isso. Então, para abrilhantar esse nosso podcast hoje aqui, tô nada mais, nada menos com ele, o cara, Vinícius Santos. Muito prazer. É muito bom ter você aqui, é uma honra, você é um grande amigo que eu tenho. Então, para quem não conhece aí do Vinícius, fisioterapeuta, cantor. Tô vendo aqui, mestre em ciências da reabilitação, Exatamente. Especialista em fisioterapia musculoesquelética, esportiva, atuou na Seleção Brasileira de Vôlei, que legal, por 10 anos, e é professor e palestrante de diversas pós-graduações. O cara é fera, então, hein? Fera demais. É isso, e é teu amigo ainda por cima. Meu amigo ainda por cima. A gente se conheceu, na realidade, lá dentro da CBV, onde eu atuava a gente estava na seleção permanente de vôlei de praia. Tem um bom tempo, né? Então vou deixar o Vinícius contar um pouquinho dessa história aí. Vinícius, seja bem-vindo. E é uma honra ter você aqui do nosso lado, bater um papo um pouquinho. Muito obrigado pelo convite. Fico extremamente feliz aqui com o convite tanto do Companhia Podcast, do Antônio e do Fábio. É o meu primeiro podcast, né? Eu espero ficar o mais solto possível aqui para poder conversar. Mas primeiro, em relação a ser fera na fisioterapia, eu já botaria uma aspas aí. Eu engano bem. Esse é o primeiro ponto. Em relação a cantar, tem que tomar cerveja, né? Tem que trazer pelo menos umas 6 long necks aí para eu conseguir soltar alguma coisinha aqui. Mas é isso. Eu conheço o Fábio aproximadamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos, em que a gente atuou à frente das seleções de vôlei de praia. Na época existia um projeto em Saquarema. O Fábio era um dos fisioterapeutas da seleção adulta masculina e eu e o Marco, que é o meu outro sócio, a gente atuava à frente das seleções categorias de base. Então a gente ficava lá 6 meses praticamente imerso em Saquarema, trabalhando com os atletas, e a partir disso, em que depois a gente também resolveu abrir um negócio, que abriu a clínica chamada Vince Fisioterapia, né? Hoje em dia, graças a Deus, está decolando, fica na praia de Botafogo, e é isso. Tanto a tentativa de empreender quanto trabalhar à frente do esporte são hoje em dia as coisas que mais estão presentes na minha vida profissional, assim, que eu gosto muito de fazer, né? Sou um cara suspeito para falar de fisioterapia. Realmente, fisioterapia move a gente, né? É uma coisa que... Ainda mais a área que a gente trabalha muito com fisioterapia musculoesquelética e esportiva, a gente lidar muito com situações de pessoas ativas, né? Um público um pouco diferente do que as pessoas às vezes enxergam fisioterapia, né? E o Vinícius falou desse negócio que a gente efetivamente pensou e começou lá atrás, que é a Vince Fisioterapia. E aí eu acho nada mais justo que a gente falar um pouquinho sobre isso, né, Vinícius? Assim, além da questão que a gente já discute bastante, né, sobre como são os pacientes, como são os atendimentos. Fala um pouquinho pra gente lá, quem é o público que a Vince atende hoje? Fala um pouquinho dessa clínica, como ela é formada e constituída hoje. A nossa ideia inicial foi basicamente um desejo de atender atletas, né? Mas atleta, cara, primeiro, atleta é duro, primeiro ponto. Segundo, o cara que atua em alto rendimento, ele geralmente já está vinculado a um clube. E esse clube já oferece fisioterapeutas. Então, ao longo do tempo, esse público ele foi sendo modificado. Então, o que a gente procura e que a gente gosta muito de trabalhar hoje em dia é o praticante de atividade física, não necessariamente um atleta de alto rendimento. É óbvio que outros tipos de pacientes também surgem. A senhorinha com dor no joelho, né? O advogado com 55 anos com uma dor no ombro, enfim, esse perfil de paciente. O praticante de atividade física é o carro-chefe da clínica,
mas pessoas sedentárias que estão com algum desconforto, alguma outra condição ortopédica também estão presentes. Então, esse foco de tentar atender só atleta, aquela coisa da performance, do alto rendimento, foi se modificando ao longo do tempo, porque a gente foi entendendo que o mercado da fisioterapia, ele abraça muito melhor e ele tem uma capacidade de atender um número diferente de pacientes maior quando você abre um pouquinho esse leque, né? Óbvio que a gente acaba atendendo atletas de alto rendimento de diferentes modalidades hoje em dia, mas não é a maioria dos pacientes que a gente atende. Isso tem um dado interessante para falar para a galera que está assistindo tudo. Só para vocês terem uma ideia, o número de atletas que chega no alto rendimento, os dados da CBF, né, futebol, é 1% do número de atletas que praticam ou estão dentro das categorias de base. Por exemplo, seu filho está lá na categoria de base. Tomara que seja parte desse 1% aí. Mas, no geral, 1% está ali. A gente está falando do futebol, que tem muito investimento, que tem uma galera que atua fortemente e tem aquelas categorias de base bem consolidadas. Agora, imagina dos outros esportes, né, para chegar no alto rendimento. E aí, lá na época, o que o Vinícius tá falando é que a clínica ela tinha muito mais possibilidade de atender várias outras pessoas do que simplesmente tentar focar no alto rendimento. Então, quando a gente fala de fisioterapia esportiva hoje, a gente não fala apenas de atletas de alto rendimento. A gente fala, tanto é que o nome da própria sociedade que a gente faz parte mudou, que atua em fisioterapia esportiva e da atividade física. Então, hoje em dia, a gente atende aquelas pessoas que desejam praticar atividade física, que fazem já atividade física, que querem se prevenir, né? A fisioterapia esportiva ela faz isso. Cada vez mais a fisioterapia esportiva tem o papel de ser o primeiro contato do paciente. Ou, não vamos nem falar nesse caso ainda que não é um paciente, que o paciente remete muito à questão da doença, mas o primeiro contato daquela pessoa que está praticando atividade física e que quer evitar que a lesão aconteça, quer melhorar o seu desempenho ou que sofre por alguma queixa que quer melhorar sobre isso, né? E aí, me fala aí, é isso mesmo? Você é o primeiro contato de muita gente? Cara, assim, nós como fisioterapeutas, nós somos, modéstia à parte, um fisioterapeuta minimamente capacitado, ele também pode ser um profissional de primeiro contato, né? O nosso conselho de ética já discrimina isso, já determina isso, que a gente pode sim receber o paciente antes, por exemplo, de um médico ortopedista. Para isso você tem que estar capacitado e preparado para poder fazer uma avaliação e, se necessário, encaminhar esse paciente para um médico, por exemplo, tá? Nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, eu não sou profissional de primeiro contato, mas isso já acontece com muita frequência. Talvez eu colocaria 30%, 50% dos meus pacientes, eu acabo sendo o profissional de primeiro contato, tá? Mas as outras 50% das vezes acaba vindo de algum ortopedista, né? Eu tenho, inclusive, um caso muito interessante em relação a isso. Na pandemia, um paciente me procurou. Ele já tinha sido meu paciente por conta de uma indicação médica. Eu tinha atendido ele, dou uma dor no quadril, enfim. E aí, na pandemia, ele falou: Vinícius, eu tô com uma dor cervical que não tá melhorando, cara. Será que eu poderia ir aí? Tudo bem. Ou seja, eu acabei sendo o profissional de primeiro contato nesse caso. Ele chegou, ele começou a contar a história dele, falou: cara, eu tô vendo umas luzinhas pretas no meu olho, assim, e toda vez que eu viro a cabeça e mexo a minha cabeça, eu tô ficando um pouco tonto. Eu falei: cara, não tá legal a história. Eu não vou te manipular, eu não vou instalar sua cervical, tá? Eu vou mobilizar um pouquinho, tentar te dar um pouco de alívio e vou te encaminhar para um amigo meu especialista em cervical. Ou seja, era um fisioterapeuta que trabalhava só com cervical. Encaminhei para esse meu amigo também avaliou, não fechou um diagnóstico, o negócio ficou confuso e encaminhou esse paciente para um médico. Resumindo, cara, 2 meses depois, esse paciente me liga, e ele falou: cara, Vinícius, eu tô te ligando, cara. Você lembra que eu fui aí para você ver minha cervical? Eu falei: claro que eu lembro, cara. Então, eu tô te ligando para te agradecer, cara. Porque eu fiz exames, tá? O negócio não tava melhorando e eu tô com um tumor no cerebelo. Então, assim, eu tô confiante, eu vou fazer a cirurgia agora, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem. Até ficou arrepiado, cara. Aí ele virou e falou: e aí ele operou, ficou tudo bem mesmo. Eu acompanho ele pelo Facebook, cara. Ele posta assim direto, ele viajando com a família e tal, assim. Tá aquela coisa quando você passa por um problema de saúde sério, vira a chavinha. E se talvez eu não tivesse minimamente preparado e fosse um fisioterapeuta que quisesse atuar de uma maneira grosseira, eu manipularia esse cara e você não sabe o que poderia acontecer por conta daquilo. Então, você tem que estar minimamente preparado, porque ao ser profissional de primeiro contato, casos graves como esse podem aparecer. Eu acabei
desviando um pouco da Não, conversa. Não, mas excelente, é exatamente excelente. isso. É muito maneiro contar essa história. Excelente. Você falou de 1%, que a estatística é 1% que vai para alta performance. Eu acho até muito, cara. Eu pensei que fosse menos isso aí. Porque, cara, o que eu vejo de criança lá, categoria de base, o funil é tão apertado, 1% é até muito, assim, porque eu tenho um filho que joga, né? Joga no Vasco, é atleta, e, cara, eu vivo isso aí desde os 6 anos dele, ele tá com 12. E, cara, a gente até já falou disso aqui outras vezes, o quanto o esporte é inclusivo, né, cara? Como o meu filho aprendeu, assim, cara, no esporte. E eu vejo o sonho ali, cara, daquelas famílias, e eu sei que para 99,9% das pessoas não vai dar em nada, né? Nada. E eles colocam todo o sonho em cima daquilo, cara. É bizarro, assim. Imaginar que você sabe que a maioria não vai vingar, né? Você falou 1%, fiquei até com esperava. 1% eu acho que dá isso é no futebol, né? Isso é no futebol, né? Que assim, é o primeiro esporte do Brasil, né? Agora, se você para pensar nos outros esportes, não chega, né? Porque quando você fala de profissionalismo nos outros esportes, né? É bem complicado, né? Você viver de outro esporte, né? E existe uma outra coisa nessa coisa da porcentagem, né? Porque uma coisa é ele se tornar profissional. Exatamente. Outra coisa é ele chegar e jogar num time de Série A. Aí é diferente, Porque ele pode jogar, não menosprezando, mas sei lá, no Cabo Friense, jogar o Campeonato Carioca, tá tudo certo. Ele é jogador profissional de futebol, chegou no profissional. Exatamente. Agora, ele tá ali naquele funil da Série A, jogando o Campeonato Brasileiro, aí são pouquíssimos que realmente chegam. Menos ainda. E se vai imaginar a Europa, então, é onde eu sonho que muitos atletas querem ir, aí é menos ainda, né? Outra coisa... Isso, cara, já pegando um gancho, que a gente falou sobre prevenção, inclusive de lesão, jogador de futebol, né? Hoje em dia os caras são muito instruídos e têm condição financeira para isso. Eles começaram a perceber, talvez nos últimos 10 anos, a importância do fisioterapeuta frente a isso. Eles não tinham fisioterapeutas particulares para atuar, de repente, num programa de prevenção, né? Era uma coisa meio jogada. Os caras, boleirão, era o fisioterapeuta do clube, tá tudo certo. Mas essa consciência de se preparar e diminuir a chance de se machucar, ela tem acontecido talvez nos últimos 10 anos, né? O Kaká, inclusive, pouco, né? O Kaká tem uma entrevista, inclusive, que fala assim, o que você faria de diferente? Ele falou assim, na sua carreira, ele falou, eu teria um fisioterapeuta comigo há mais tempo. Então, inclusive, pegando já esse gancho, essa consciência da prevenção, até mesmo do atleta de alto rendimento do futebol, começou a acontecer há pouco tempo. É verdade. Sobre esse mercado endereçável, você falou que iniciou a proposta na fisioterapia para atletas, né? E que depois, naturalmente, foi crescendo o número de praticantes de atividade física. O que cresce, obviamente, o teu mercado endereçável fica gigante. Existe algum tipo de collabs ou parceria que vocês fazem com academias nesse sentido? Até você citando a fisioterapia preventiva, que isso... Eu não sabia que trabalhava fisioterapia preventiva, assim, desses atletas. Mas é muito, é muito. Eu imaginava que era tipo que a parte preventiva fosse com um profissional de educação física e quando tivesse alguma lesão, o fisioterapeuta. Então existe uma fisioterapia preventiva para atletas. Existe. Eu acho que o Vinícius, assim, não vou ficar falando aqui. Mas isso também. Mas o Vinícius pode falar melhor. Isso abre um leque também para praticante de atividade física? Tipo, numa academia, você vender esse serviço de fisioterapia preventiva? Existe um mercado nesse caminho? É óbvio que se você colocar assim, qual é o combo perfeito para você diminuir a chance das pessoas. A gente costuma falar, tirar a palavra prevenção, porque dependendo da sua demanda, de um esporte de alto rendimento, a lesão vai acontecer. Em vez de falar prevenção, talvez diminuição de chance de você acontecer determinado evento. Tá? As lesões elas vão acontecer. O fisioterapeuta ele atua para atenuar esses fatores de risco, que é o que a gente costuma falar. O combo perfeito seria trabalhar realmente em conjunto. O fisioterapeuta, o preparador físico e, óbvio, as outras frentes, como nutrição e etc. Só que é o seguinte, o profissional capacitado, né, que é mais hábil sobre lesões, é o fisioterapeuta. O educador físico, ele não tem dentro da sua graduação um entendimento perfeito sobre lesões, sobre prognóstico. Então é o fisioterapeuta que acaba sendo o cara mais capacitado para esse tipo de abordagem. E ao saber o que pode causar a lesão, você fazer uma avaliação nessa pessoa para poder encontrar possíveis fatores de risco que aumentam a chance dessa lesão aparecer e atuar em cima deles. Então, eu vou dar um exemplo básico, assim. O cara que tem pouca mobilidade de tornozelo, ele tem mais chance de ter dor na frente do joelho.
Então, quem geralmente faz esse tipo de teste de mobilidade e vê se isso está ruim ou não é o fisioterapeuta. A gente atuar à frente disso. E aí eu dei um exemplo basicão, mas tem várias outras coisas que a gente faz dentro de uma avaliação preventiva. Vou falar um pouquinho da experiência. Eu já atuei também eu atuo no futebol hoje em dia, mas atuei com vários esportes olímpicos, né? E lá, quando eu estava no Comitê Olímpico, a gente tinha um modelo de avaliação simples, padrão, para todas as modalidades. E aí você traçava um perfil daquele paciente. A partir do momento que ele chegava a alguma pontuação que a gente que indicava fatores de risco aumentado para determinada situação clínica, a gente fazia uma avaliação um pouco mais minuciosa dele. E aí você ia para todas as modalidades. É isso que o Vinícius está falando. Então você estratifica a possibilidade do risco e cada modalidade tem o seu risco próprio. E a partir daí você vai e faz uma avaliação um pouco mais minuciosa daquele atleta que tem fatores de risco aumentados. E aí você faz a intervenção precoce. Se ele, que nem o Vinícius mesmo falou, né? Se ele tem um bloqueio, uma pouca mobilidade, tornozelo, que aumenta a chance, por exemplo, de desenvolver dor anterior no joelho, em atletas que saltam muito, por exemplo, você não vai esperar essa dor acontecer. Você vai intervir diretamente no tornozelo, que é um dos fatores de risco para aquilo. Então, a gente acredita que melhorando a mobilidade do tornozelo, você expõe aquele joelho a menos chance de ter aquela dor. E aí, consequentemente, o cara performa no máximo dele durante um longo tempo. Claro que qualquer esporte de alto rendimento está muito atrelado à lesão. A lesão, ela caminha do lado. A gente costuma falar que o cara é jogador de futebol, o jogador de vôlei, ele é jogador, né? Joga com dor, joga com lesão. Ele vai ter que sempre se acostumar um pouco disso. Né? Maravilha. Vinícius, então vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões de atleta, né? Então, assim, a gente tá falando de atleta de alta performance, atleta amador, né? Então, assim, como você enxerga essa diferença? Existe a diferença do tratamento? Você atende, por exemplo, um atleta de vôlei que vai lá te buscar, que joga na Superliga, e o cara que joga vôlei na praia aos finais de semana. Tem diferença no tratamento dele? Como que é essa diferença? Como que você faz isso no seu dia a dia? Cara, dentro do ambiente clínico, assim, que a gente acaba ficando, de certa forma, um pouco limitado no espaço físico também, mas nas nossas ferramentas, elas acabam sendo as mesmas que a gente utiliza na avaliação para avaliar um atleta de alto rendimento, de um atleta, um praticante de atividade física, né? O que talvez eu mudaria, primeiro, eu preciso de um prazo, né, menor, provavelmente, quando a gente está falando do atleta de alto rendimento. Sendo assim, a exposição às sessões de fisioterapia talvez seja ela seja realizada de maneira mais intensa frente a um atleta de alto rendimento. Até porque o atleta de alto rendimento, ele vive daquilo. Se ele está machucado, ele precisa ficar bom o quanto antes. Isso é diferente do praticante de atividade física, que apesar dele querer voltar, a gente não precisa entregar ele o mais rápido possível. A gente consegue respeitar, inclusive, mais um pouco da fisiologia, né? Toda vez que a gente pensa em alguma lesão de estrutura, a gente sabe que o prognóstico, né, daquele tipo de lesão, ele tem que respeitar determinado tempo. No atleta de alto rendimento, a gente acaba atropelando um pouquinho as fases e as sessões de fisioterapia acabam sendo mais frequentes. Então, você acaba fazendo fisioterapia todo dia quando é atleta de alto rendimento, né? Quando ele está disposto a isso, é claro. Já um praticante de atividade física, cara, o cara trabalha, o cara tem a família dele, tem outras questões e a gente talvez não precise dessa pressa toda. Então, a abordagem fisioterapêutica é muito similar, só que a intensidade, tanto dos exercícios que eu vou fazer para melhorar muito a capacidade dele, quanto a frequência das sessões de físio, acabam sendo diferentes, né? O tempo que eu vou devolver ele para praticar o esporte também, eu consigo ter um pouco mais de tempo para poder devolver ele, respeitando um pouco, inclusive, a fisiologia dessa estrutura que, porventura, está lesionada. Isso é bem marcado nos casos de pós-operatório, né? Exato. Pós-cirúrgico, aí você tem, o atleta fica na... Eu acho que demora tanto, cara. Eu fico vendo esses jogadores de futebol para um ano. Neymar tá parado há quanto tempo? Acho que tá... Um ano e um mês. É isso mesmo, precisa de um ano e um mês para recuperar. Que tipo de lesão que leva um ano e um mês para recuperar, gente? Então, acho que nenhuma cirurgia cardíaca tem um pós-tardio tão longo. Né? As lesões de ligamento cruzado, que é a lesão do Neymar, durante muito tempo, cara, o atleta ele era devolvido para jogar com 6 meses, né? E aí os caras começaram a estudar cada vez mais, porque é uma lesão que é muito prevalente, ela acontece muito no futebol. E dentro de alguns fatores de risco, o tempo de retorno
os caras viram que quando você posterga mais o tempo de retorno, diminui a chance do cara de se machucar. Então, hoje em dia, o mínimo que você devolve o atleta, mesmo sendo um cara profissional, são 9 meses. No caso do Neymar, a gente não acompanhou a reabilitação dele. Mas dentro dos vídeos que a gente vê, a gente viu que nessa fase, depois de um ano, ele ainda não está com capacidades muito bem desenvolvidas. A gente deu uma viralizada nos vídeos que apareceu agora. A estratégia dele, por exemplo, de aterrissagem de um caixote, ainda estava muito rígida, sabe? Então ele ainda com um certo receio, sem tanta flexão boa de joelho. Então a gente não acompanhou a reabilitação dele, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas dá pra ver que ele tá num estágio, ele não tá voando, que a gente costuma dizer na gíria aqui da FIS dos bolas, né? Ele não tá voando ainda, então não dá pra voltar. Porque se o cara volta sem estar com as capacidades lá em cima, ele tá com mais chance de ter outra lesão. Seja no mesmo joelho, seja em outro joelho ou outra articulação do corpo, né? E vai muito também, assim, antigamente tinha uma briga entre a departamento, né? Quem devolvia esse atleta mais rápido no pós cirurgia de ligamento cruzado anterior, por exemplo. Então, assim, o Fábio é mais antigo que eu, ele sabe mais experiente que eu, né? Ele sabe mais isso. O cara vai perdendo condicionamento também, então, né, Fábio? Com certeza, o psicológico também. Eu acho que o cara ficar um ano e meio parado, cara. Então, até pra ele voltar é complicado, né? Lembra aquele caso do Baggio que perdeu o pênalti lá na Copa lá de 94? Acho que era Acabou com 3 meses, Esse cara ele voltou muito antes do tempo mínimo pra qualquer coisa. Não foi então nem ele voltou... 6 meses, foi 3 ou 4, acho que foi falaram. 2. Não, aí acho que foi antes de 3 meses. É absurdo. Não, ele não conseguiu executar muito bem, ele não jogou a Copa toda, só foi lá no finalzinho pra bater aquele pênalti. Então, isso aconteceu. Então, antigamente tinha muita competição de quem... com um mês o cara já tava trotando, 1 mês e meio o cara fazendo agachamento com peso livre. Assim, hoje em dia, o que você espera cada vez mais, só o tempo de ligamentização do novo enxerto dura em torno de 3 meses. Então, até os 3 meses é a fase de proteção. Você vai ganhando algumas valências que você precisa ter. E aí, que nem o Vinícius falou, cada vez mais vem se mostrando que quanto mais tempo você ganha, maior a chance de você não ter uma nova lesão. Uma outra questão é que a medicina vem avançando, o diagnóstico vem avançando. Então, antigamente, quando o cara tinha uma lesão do cruzado anterior, era a lesão do cruzado anterior. Fazia cirurgia do cruzado anterior. Hoje em dia, você vê que tem a lesão do cruzado anterior, mas tem, às vezes, uma lesão do menisco. O que fazia antigamente? Meniscectomia. Hoje em dia, quando o cara é alto rendimento, pensa assim, dá pra fazer sutura de menisco? Sutura de menisco. Tinha uma instabilidade é por causa do cruzado anterior. Já não é mais do cruzado anterior, é também do canto posterolateral. Então, o cara faz ligamento cruzado anterior, sutura de menisco, reforço do canto posterolateral. Aí a cirurgia, que era relativamente simples, o cara voltava com 6, 8 meses, fica um pouco mais complexo para voltar. Esse retorno é baseado em algum exame complementar, tipo uma ressonância que mostra que não tem mais inflamação? Excelente pergunta, vou deixar o Vinícius falar isso. Ou a fisioterapia, porque você falou ali que vocês analisam, por exemplo, a queda tá rígida. Bota algum sensor ali para ver que... Deixa o Vinícius responder isso aí. Quando a gente pensa em avaliação biomecânica, um cara do alto rendimento como o Neymar, ele tem acesso, por exemplo, a laboratórios de biomecânica, em que você coloca, por exemplo, vários sensores e o cara tem uma captação de movimento 3D de como ele está se mexendo. E você vai observando como é que essas articulações elas estão funcionando ou trabalhando durante determinados testes que você pede para ele fazer. Dentro do ambiente clínico, o fisioterapeuta ele é capaz de fazer diversos testes que credenciam um atleta a ser liberado ou não. Então tem teste, por exemplo, de agilidade, tem teste de salto numa perna só, em distância, tem teste de força da musculatura da frente, de trás da coxa. Então vários testes são feitos, além de aplicação de questionários, inclusive para mostrar o quão pronto esse atleta está, ele mesmo respondendo. Esse combo todo faz com que você libere de maneira mais segura esse atleta para retornar tanto para os treinos, né, já com bola, com os outros atletas, quanto para o retorno realmente a jogo. Isso não é um exame de imagem, né? Não, exame sim. de função. Sim. E aí ele vai dizer, a gente tem um checklist de retorno para esse atleta, que passa pelos questionários, passa pela amplitude de movimento, força, agilidade, gestual, e no caso ainda do alto rendimento, aí puxando um pouquinho de sardinha, ver se ele atingiu as métricas que ele fazia antes.
né? As métricas são muito importantes. Então, hoje a gente tem isso já muito descrito, que são os critérios de alto retorno ao esporte pós ligamento platíado cruzado anterior. Mas a gente tem isso para várias outras situações, né? Inclusive, por exemplo, eu vi você falando essa semana aí sobre lesões musculares, né? Lesões musculares são as principais lesões nos esportes, né? Como um todo. Falando de esporte ainda, futebol, né? Vamos falar de futebol, que mexe com muita questão. É a principal lesão no futebol. Então você vai ver que com o passar do ano, você imagina que a lesão que mais é estudada é a lesão que mais se investe em ciência, mas cada vez mais esse número de lesão vem aumentando. Então nas ligas inglesas, europeias, brasileiras, você vê um número alto dessas lesões. O que a gente vê também é que essas lesões são de menor gravidade. Beleza. E aí vem a minha pergunta para você. Dentre essas lesões musculares aí, né, que a gente tem os critérios de alta e tudo, o que é na sua realidade lá na clínica? Quem é o cara que te procura? A lesão muscular é uma coisa muito frequente lá para você? Vi que você postou lá falando um pouquinho, vi até você postando lá o teste do OneLeg. O meu, eu acabei de fazer antes de vir para cá, deu 28 na perna direita e 29 na perna esquerda. Eu acho que tá bom, né? Tá bom, né? Você tá voando. E eu tô boiando aqui. Mas depois eu vou dar um Google rapidinho. O Vinícius vai te explicar agora tudo. Deixa o Vinícius falar de tudo. É que esse teste que o Fábio tá comentando é um teste. Sabe aquele exercício de ponte, de elevação pélvica? Você levanta a bunda assim? Deitou? Então, esse teste é o teste que você faz com uma perna só. Aí você bota essa perna num degrau mais elevado, aproximadamente 60 centímetros, e aí você faz com uma perna, depois faz com a outra e compara a quantidade de vezes que você conseguiu fazer de um lado comparado ao outro. Ele mede indiretamente a força que você tem de posteriores e glúteo. Não é um teste de força, não é um teste de resistência, mas... Se você não tem um outro instrumento para poder mensurar isso, você pode fazer dessa forma, entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, Fábio, a gente costuma encontrar sim lesões musculares, mas não é a lesão mais prevalente na clínica. Coincidentemente ou não, né? Eu até hoje ainda tenho um certo vínculo lá na CBV, eu acabo indo participar das avaliações das categorias de base da seleção feminina atualmente, né, de quadra, e entorse de tornozelo é uma lesão muito comum. Então a gente inclusive fez a gente viu quais são as lesões mais prevalentes atualmente na clínica e entorse de tornozelo estava entre elas. Lesão de ligamento cruzado anterior também e tendinopatias do manguito. Então essas três é o que mais tem aparecido na clínica hoje em dia. As lesões musculares, elas não estão no top 3, mas quando aparece é principalmente de panturrilha, cara, porque a gente acaba atendendo muito corredor, né? Então a gente costuma encontrar bastante estiramento de panturrilha, mas em relação à posterior de coxa, eu tô com 2 pacientes que chegaram semana passada, os caras, um tem 52 anos, o outro tem 65, os caras vão participar de um meio Ironman semana que vem em São Paulo e os dois vieram com desconforto posterior de coxa. Profissional de primeiro contato. Eles não foram no médico, não fizeram exame de imagem e chegaram e falaram: Vinícius, eu tenho 1 semana e meia aí e tenho meio Ironman, cara. Vê aí o que você consegue fazer. E aí a gente faz o possível. Né? Aí eu já pergunto logo agora. A pergunta encaixa exatamente nisso. Que o atleta amador, né, que tem dúvida de quando parar de treinar por sentir uma dor muscular. Até que ponto a fisioterapia pode falar, cara, tá proscrito aqui, você não pode treinar durante tantos meses. Independente do exame, não estou falando do cara que procurou o médico e fez o exame. Mas esse cara, por exemplo, com dor, vai treinar um meio Ironman, vai competir o meio Ironman, né? Você contraindica, baseado numa dor, é suficiente a dor para uma contraindicação de exercício? Cara, assim, vai muito da expertise do terapeuta, tá? Não tem um protocolo, porque cada caso é um caso. Ó, se acontecer isso, faça isso. Então é muito da expertise do terapeuta. Nesse caso, cara, o que eu costumo orientar é o seguinte. Cara, você sentiu dor a primeira vez? Beleza. Faz 24 horas, 48 horas de descanso e tenta de novo estimular a musculatura no mesmo exercício que você sentiu anteriormente. Se você sentir isso de novo, cara, tá na hora de você procurar ajuda, tá? Esses pacientes, no caso, eles sentiram um desconforto no posterior de coxa ao longo de um treino de tiro. Eles não sentiram uma fisgada específica, mas eles sentiram a musculatura começando a dar uma embolada, tá? Eu falei, cara, é sobrecarga, tá? Então vamos tirar um pouco da sua carga. Então os caras estão fazendo pedal sem sentir absolutamente nada, mas a corrida a gente tirou durante 3 dias. E aí na fisioterapia a gente tem alguns recursos para tentar acelerar esse processo de desembolar o músculo, né?
Então a gente tem, por exemplo, TK-terapia, que é uma radiofrequência que se aumenta muito a temperatura para vascularizar, o laser que ajuda nesse processo de cicatrização do tecido, muito terapia manual e começar a botar exercício de maneira progressiva também para aquela musculatura aguentar o tranco quando você retornar. Mas respondendo a sua pergunta, cara, 2 tentativas, não tá melhorando, procura ajuda, né? Então isso eu deixo de maneira geral até, né? Porque às vezes a gente sente um desconforto uma vez, fala, caramba, preciso procurar o médico. Não, descansa um dia, vai lá e tenta de novo. Se isso começar a incomodar de novo, essa dor ela tá progredindo, ela não tá melhorando, ela só tá aumentando, tá na hora de procurar ajuda. Essa é uma diferença bem legal do o Vinícius falou do cara que é amador pro cara que é profissional. O cara que é profissional deu uma sentidinha, já para, porque isso aí é para dali, para ele ter um outro esforço no momento seguinte, e aí você tem uma situação maior e você já para logo. Porque dor muscular, né, meu? Eu vou pra academia, eu volto todo dolorido. Mas aí que se depender disso, eu não malho nunca. Vai lá, Vinícius. Mas essa percepção de dor muscular tardia, quem é praticante de atividade física sabe o que é. Eu já sei. Porque o cara ficou um tempo sem malhar, foi fazer alguma coisa que ele já não estava fazendo há muito tempo, você sente com mais clareza essa sensação. Quando é uma dor, cara, você consegue identificar, tá? A não ser que seja uma pessoa que não está habituada. Mas a pessoa que não está habituada dificilmente tem lesão muscular. Então você acaba diferenciando porque você já teve a experiência prévia de dor muscular tardia. E dor muscular tardia é diferente de você ter uma dor aguda de uma lesão muscular, né? A dor muscular tardia é uma coisa que também afasta de treino, faz um monte de coisa. Sim. Né? Aí você falou desse caso dos seus atletas que vão praticar o meio Ironman. Vou fazer a pergunta para eles, mas também que pode ser especulado para os outros atletas de alto rendimento que você atende. Como você lidar com essa pressão? Que ele te colocou, ele depositou em você toda a expectativa dele de competir daqui a 2 semanas. 2 semanas? Eles chegaram com 2 semanas. 2 semanas. Daqui a 2 semanas. Sim. E como você lidar com essa expectativa que colocaram em você, com essa pressão que colocaram? Ele jogou a responsabilidade para você. Sim. E aí, quando você vai falar assim, ô fulano, você pode e você não pode ir. Boa pergunta. Cara, primeiro, assim... Porque isso que é o grande problema, assim. Sim. Na minha realidade, assim, e aí? Volta quando? Né? Na sua, assim, e posso competir? Desses 2, um deles falou assim, Vinícius, cara, eu vou fazer mais uma tentativa de corrida. E, cara, se eu sentir incômodo, eu não vou e não faço a prova. Dane-se. Foi esse o discurso dele. Falei, beleza, e eu acho que vale, inclusive, essa tentativa, mas eu direciono quando as tentativas vão acontecer e como isso deve acontecer. Tipo, faz uma corrida primeiro solta de 5 km, para depois sim fazer um treino de tiro um pouco mais acelerado, pra gente realmente dar uma testada. O outro já veio com um discurso diferente, falou, Vinícius, cara, me diz você, tá? Se vai dar pra eu ir ou não. Quando isso acontece, cara, assim, a gente não pode tirar a responsabilidade, porque a gente é o profissional que tá ali pra ajudar o cara. Você tem que estressar a musculatura. Então eu boto para fazer teste de força, tá? Então se o cara sentiu uma dor mínima, numa escala subjetiva de 0 a 10, se ele sentiu uma dor até 2, 3, eu falo, cara, tá tudo certo, mete bronca. E a partir desses testes de força que eu faço, eu também falo para ele fazer a corrida. Se essa dor ela não progredir durante a corrida, aí eu libero. É isso. Mas você precisa estressar esse cara para poder testá-lo. É melhor que ele sinta com você do que você liberar ele e ele voltar e sentir. Vamos dar um exemplo no futebol. Cara, na hora que você tá lá tratando o cara, você precisa impor uma demanda para é melhor o cara sentir com você do que você falar assim, vai lá, Antônio, vai pro jogo. 5 minutos, o cara, sentiu. Não dá. Você não botou uma demanda específica na hora da físio para poder liberar esse cara de maneira segura. No futebol a gente tem a fase da fisioterapia, tem uma fase de transição e a alta para o treino, né? Então a gente só compassa esse atleta para transição quando ele atingiu 80% das métricas dele. Então a gente vai fazendo, e aí, por exemplo, posterior de coxa, né? Vai fazer lá o teste de alongamento para saber se tem dor ao alongamento, se tem dor à palpação, se tem amplitude de movimento, faz o teste de força, e aí começa com os testes de desempenho no campo, por exemplo. Se ele, por exemplo, conseguiu atingir 80% da velocidade máxima dele, se ele atingiu 80% da distância em velocidade máxima que ele faz, e se ele atingiu 80% do volume máximo que ele faz. Tudo isso é controlado via GPS. E aí é muito fácil estar no alto rendimento, entre aspas, né?
fácil, assim, esse controle de métrica, porque você tem tudo isso emplanilhado e real time, sabe? Então tá no relógio lá vendo o que o cara tá fazendo. Vai mais, vai menos. Ih, acelerou demais, acelerou de menos. Velocidade tá indo tá baixa demais. Então aumenta um pouco da sua velocidade. E, então isso é muito fácil de controlar. A gente teve aqui, há alguns episódios atrás, o Cordella, que é um dos caras que treinador de Ironman, meio Ironman pra caramba. E aí, eu queria perguntar de você, se você tem contato com esses treinadores, se por mais que não tenha uma equipe talvez multidisciplinar dentro da clínica, como que você faz esse contato com esse preparador físico, já que você não tem, de repente, esse GPS na sua mão, para controlar essa exposição gradual do atleta ao retorno, né? Nesse caso aqui, eu tô com pouquíssimo tempo hábil para isso, tá? São caras, por exemplo, que não gostam de fazer musculação, tá? Não costumam fazer e só treinam as 3 modalidades, né? Com um cara que realmente faz assessoria. Mas respondendo a sua pergunta, eu costumo atender muito corredor. E esses corredores, às vezes, estão realmente ligados a alguma assessoria. E aí esse contato ele tem que acontecer. Eu falo, primeiro, você vai fazer uma corrida de 2 km para depois sim fazer um intervalado e essa comunicação ela vai acontecendo até eu chegar e conversar com o professor dele, com o técnico dele, falar, cara, agora você pode progredir a partir desse volume de corrida, tá? Ele tá fazendo, sei lá, 15 km por semana. E aí eu entrego para ele dessa forma, mas essa comunicação tem que acontecer. E só pegando o gancho do que você falou, aí tá a diferença do alto rendimento. Você tem métricas, você tem parâmetros para poder liberar esse cara. O cara que chega na sua clínica, e eu não tenho parâmetro dele. Às vezes eu tenho parâmetro de um esporte de alto rendimento. É aquilo que eu tenho de valor de referência. E aí você tem que utilizar o bom senso, porque não dá para você usar para o cara que não é atleta de alto rendimento o mesmo valor de referência. Uhum. Então, o atleta de alto rendimento ele tem parâmetros para você fazer esse comparativo. O praticante de atividades o praticante de atividade física que vai até a clínica, nem sempre você tem essa referência real ali para ele, né? Voltando na história do Neymar, ele chegou a voltar, não foi? Ele foi lá. Não. Eu acho que ele foi treinar e deram mais 6 meses, agora é só janeiro. Ele não foi treinar, ele foi fazer as ações em campo, algumas ações em campo. Ele não estava liberado ainda. Não, tá com preparação física. Eu tô falando porque meu filho viu ele no campo, né? Pô, o Neymar vai ficar mais 6 meses. Então, eu entendi que mais 6, tipo, liberaram e agora viram que foi pra escola. Vou falar de orelhada aqui, tá? Mas janeiro, eu acho que não volta não, tá? Eu acho que não volta em janeiro, cara, não. É muito tempo, gente. É, sinistro. O que aconteceu, eu acho que não volta, não. Vai nascer outro joelho aí. Então, assim, do lado de cá, né? Tem muita coisa que acontece dentro dos bastidores, de futebol, o dia a dia, que fica dentro do clube, óbvio. Se a gente for externar tudo que acontece ali, não dá. Eu acho que já externa demais, inclusive, né? Então, por exemplo, essa questão do Neymar, por exemplo, a gente não sabe como que foi a cirurgia, como que foi. A gente acompanhou alguns vídeos que postou, por exemplo, o ganho de arco de movimento dele no joelho. Foi traumático. Você vê ali, pô, ali, quando a gente que é especialista, quando viu aquele ganho de arco ali, já imaginou o prognóstico ruim lá na frente, exatamente, que era agora. Eu já imaginava que esse fase aqui já ia ser ruim. Vamos ser sinceros, na prática, o Neymar tá caminhando pro final de carreira já, né? A gente quer que ele participe de mais uma Copa do Mundo aí, se Deus quiser trazer pra gente aí o hexacampeonato. Será que não colocam isso na balança? Tipo, vamos deixar esse cara voltar pra Copa do Mundo, porque vai que ele volta pro Al-Hilal é Al-Hilal, né? E se machuca lá e não joga a Copa. Isso pode ser colocado na balança, tipo, cara, vamos postergar, deixa esse cara voltar com condições de jogar a Copa do Mundo, porque ele vai, se ele voltar precocemente machucar no Al-Hilal, a gente perde o nosso atleta na Copa. Mas não pode, porque assim, a equipe que está lá da CBF, né, extremamente competente, né, o professor Dorival, eles acompanham totalmente os atletas. Então, assim, ele não vai nunca convocar um atleta apenas pelo que ele fez. Tem que convocar um atleta pelo que ele é agora. Acho que eu não expliquei a pergunta. A questão é o seguinte, considerando a vontade do próprio Neymar, tipo, eu não sei se ele... Se eu tô no lugar dele, cara, e tô machucado, eu preferia me cuidar a ponto de voltar a tempo de realizar um sonho, que é ser campeão do mundo. Mas se você não jogar, tu não vai realizar. Se não jogar no Al-Hilal, não chama ele pra... Tem que jogar em qualquer time, tem que jogar em algum time, né? Exatamente. Apesar de jogar pelo menos um pouquinho. Ele tem que estar jogando. Isso é levado em consideração, claro, o contexto todo é levado em consideração. Mas assim, primeiro, ele não tá apto pra jogar ainda. É por isso que ele ainda não foi liberado. Mas ele precisa estar jogando... Pra ser convocado. Não, pra ser convocado, cara, eu acho que ele tem que estar jogando pelo menos durante um tempo. A minha opinião é que o Neymar vai de qualquer jeito. Eu também acho.
Ele tá mancando, Mas ele vai jogando, botar ele no mas banco, eu jogando. acho, tá? Eu apostei isso. Apostei R$50 pro Brunão que trabalha Porra, ele comigo. tem que ir, cara. Eu falei, cara, ele vai de qualquer jeito. Ele falou, não vai, ele não vai conseguir se recuperar a tempo. Eu falei, Não, cara, vai ele recuperar, vai. Eu tenho certeza que ele Ele vai vai. recuperar, vai pra Copa. Mas por que o Neymar? É que às vezes eu quero falar, mas não vou ficar falando tanto. Não posso falar tanta Como coisa. eu posso falar? Você fica à vontade pra falar. Muito bom. Essa recuperação de atleta realmente é muito complicado, né? E envolve muita coisa. Pra você ter uma ideia, ainda tocando nesse assunto, né, do Neymar, mas pode fazer qualquer outro, né? Especular pra qualquer outro time. O time investe, sei lá, quantos milhões na compra do cara. E aí ele acha que aquela compra vai render, além de título, gol, não é só isso, né? É patrocínio, Sim. é direito disso, é valor que se agrega para isso, venda de uniforme, a torcida vai lá por causa do cara, então lota estádio, que não sei o que, as ações de mercado, etc. Então existem trabalhos e mais trabalhos científicos hoje em dia que colocam ou que tentam medir o impacto financeiro dessas lesões. Para o atleta de amador, qual é o principal impacto que ele vê? Porque no atleta de alto rendimento, o impacto para ele é assim, o Neymar, por exemplo, tô ganhando sei lá, 5 milhões aqui, tô de boa, ficar um ano e meio, 2 anos, tô ganhando meus 5 milhões ali, mas o clube não enxerga assim. Exato. Né? O clube tem uma perda muito grande, seja porque talvez não vai disputar um título, ou porque ele tá investindo no cara ali e não tá tendo retorno. O torcedor às vezes deixa de ir no estádio que queria ver o Neymar, mas ele não tá no campo. Ou seja, o impacto financeiro realmente vira uma bola de neve, entendeu? Então tem muitos estudos hoje em dia, principalmente quando fala das lesões musculares, que é menor, assim, mas que impacta pra caramba. Quanto mais lesões musculares você tem durante uma temporada, né? Teoricamente, o impacto não é só financeiro, é impacto de produção do seu de performance do seu time. E, consequentemente, vai gerar para o impacto financeiro. Então você vê aí clubes que o atleta lesiona, tem que contratar outro atleta. O atleta que não lesiona de novo, então você não consegue contratar. Então, envolve muito dinheiro isso, né? Mas pro atleta do amador, o que impacta na vida dele? E esses caras aí que você falou, vamos usar o mesmo exemplo. Se eles não forem, o que isso vai impactar? Ou melhor, como você lidar com essas frustrações dos caras que te procuram? Assim, a gente como fisioterapeuta, diferentemente do médico, que acaba às vezes encontrando o paciente 1, 2 vezes, a gente fisioterapeuta, a gente tá ali no dia a dia, né? A gente vai encontrar o cara 10, 12, 15, 20, 30 vezes na clínica. E aí é comum que o paciente comece a se abrir mais com você, né? E o que a gente costuma falar, e isso tem que ser fortalecido desde o início, é uma relação de aliança terapêutica, é o cara confiar em você, né? O problema do cara que é amador é que aquela prática, atividade física dele, muitas vezes é a terapia dele. Então, se ele não está fazendo aquilo, talvez nada na vida dele não esteja funcionando tão bem por conta daquela ausência daquela prática de atividade física. Inclusive, a gente costuma encontrar isso, né? Uma ansiedade muito grande, às vezes, da pessoa voltar porque não está jogando o beach tênis dela. Mas, cara, você está com uma dor no cotovelo que está te incapacitando. A gente precisa... Então, a conversa e essa aliança, o cara realmente acreditar com você e você criar alternativas para o cara talvez diminuir a ansiedade, adaptar a atividade física dele, é muito importante, né? O fisioterapeuta esportivo é isso, é você saber o que você pode liberar em determinada fase para não atropelar os processos e aumentar a chance daquele cara ficar sentindo dor e ficar muito incapaz para praticar aquilo que ele gosta, né? Então, mas isso é muito comum mesmo. Na fisioterapia esportiva eu costumo falar que é tudo proposital, vamos dizer assim, né? Tudo muito pensado. Então, se você tem que fazer isso aqui e depois isso aqui, se a rotina, seu pensamento para atuar na fisiologia da reparo do tecido, isso aqui tem que se vir antes. Esse celular aqui tem que vir antes desse aqui. Se você muda porque o aparelho não está disponível, porque você está com preguiça, alguma coisa, interfere no teu resultado. Isso é fundamental entender isso para todos esses processos. Mas isso não é só com questão a própria terapia, é a questão da própria fala. E como o Vinícius falou, muitas das vezes o cara tá lá, já que ele não tá fazendo atividade física, tá depositando em você aquela expectativa de melhora pro resto da terapia dele. Então tudo que você fala, o Vinícius, eu costumo... a gente já conversou pra caramba, né? Pô, Vinícius, de manhã, quando a gente tá tendo 2 pacientes, para de estimular muito o paciente que tá ruim pro meu paciente. Ou não, Vinícius, estimula que é bom pro meu paciente. Então, tem paciente que você precisa estimular no momento certo. Tem paciente que você precisa
relaxar ou deprimir, entre aspas, assim, em cada momento, sabe? O cara tá muito hiperativo naquele momento. Então você precisa que ele relaxe para que toda a questão funcione. Eu costumo dizer que tem o paciente tigrão e o cagão. O cagão você tem que... Beleza, através de exercício, inclusive, que você vai expondo ele, você encorajar ele. E o tigrão é aquele que fala, cara, dá uma segurada aqui, tá? Não tá na hora ainda. Tem essa ansiedade, né, do ser humano como um todo. Eu sou um cara muito ansioso também. Mas você tem que ponderar em determinado momento e falar, cara, se eu pular a etapa aqui, eu posso ferrar esse cara. Então, às vezes eu falo, cara, é o seguinte, você vai jogar, tá? Mas você vai bater 15 minutos de bola. Aí o cara, pô, cara, mas eu tô me sentindo tão bem. Mas confia em mim, cara. A ideia de fazer uma exposição gradual é isso. É diminuir a chance de se machucar, mas já expor você à atividade. Então, isso acontece muito dentro das orientações, dentro da reabilitação do praticante de atividade física e até mesmo do esporte de alto rendimento, né? Expor de maneira gradual. E aí a clínica de fisioterapia esportiva, ela lidar com essa situação, né? E é porque eu vou te convidar um dia pra lá. Vinícius, convido um dia pra lá pra ver como que é a coisa, é verdade. Porque... A fisioterapia esportiva é, obviamente, muito mais focada na parte motora ali, né? Mas vocês trabalham também com fisioterapia respiratória, alguma coisa? Faz esses exames, por exemplo, de teste cardiopulmonar do exercício para avaliar esse atleta em outras frentes ou o foco é realmente a fisioterapia motora exclusivamente? Nesse caso da clínica, o enfoque é só motora, né? Inclusive isso acaba acontecendo, né? Pacientes perguntando, vocês fazem fisioterapia respiratória? Não, a gente geralmente encaminha para um especialista. Fisioterapia neurológica, a gente encaminha, né? No caso de teste de esforço também já seria uma outra frente que a gente não faz. Então é só fisioterapia realmente motora, né? Ortopédica e também esportiva. As coisas estão muito relacionadas, é claro, mas sim. Ortopédica a gente geralmente... para que talvez seja leigo, o cara que teve alguma fratura, né? O cara que teve um acidente, mas tem que passar por um processo de fisioterapia, a gente faz. Ou o cara que pratica alguma atividade física e está com uma tendinite, né? Uma dor em tendão ou uma lesão muscular, por exemplo. Mas esses testes que você falou de atingir 80% da capacidade, isso não leva em consideração ali o VO2 do paciente? Normalmente a gente faz métricas de velocidade mesmo. Entendi. Velocidade e métricas de distância em campo. A gente acredita que a capacidade aeróbica dele está mantida, a não ser que ele fique longo tempo, e isso aos pouquinhos a gente vai fazendo com os testes, sim. Mas no atleta de alto rendimento, ele faz, pelo menos anualmente, todos os testes de cardiopulmonar de esforço, né, de exercício. E aí a gente falou da clínica lá, motora, não sei o quê, né? O que você faz lá? E aí eu quero te perguntar o seguinte: o que de tecnologia e inovação vocês estão fazendo para isso? Porque a fisioterapia esportiva é isso. Eu não quis falar de neurologia, de fisioterapia vestibular, pélvica, nada disso a FIS faz. A FIS trabalha com ortopedia e esportiva. Então o que se tem de tecnologia e inovação lá? A galera quer saber assim, por que a FIS é tão procurada hoje em dia? Cara, assim, o que a gente tem de tecnologia hoje em dia é que esses aparelhos, esses recursos que a gente costuma falar de eletrotermofototerapia, são coisas tecnológicas, né? São coisas que a gente utiliza para acelerar esse processo, não depender só da nossa mão e de exercício. Então, pensando talvez em inovação tecnológica, essa seja uma parte forte, né? Que a gente hoje em dia está bem respaldado em relação a isso. Então, a gente tem eletroestimuladores, a gente tem a TECAR terapia, que é uma radiofrequência, a gente tem laser terapia, a gente tem cluster de laser para fazer com que essa cicatrização e até mesmo retardar a dor muscular tardia, né? Diminuir a probabilidade dela acontecer, a gente consegue também com laser fazer com que essa recuperação seja mais rápida, ultrassom, enfim, a gente tem isso. Criocompressão, né? Que é um aparelho que diminui muito a temperatura da região e também comprime. Então, em lesões, por exemplo, agudas, cara, isso é fantástico, assim, você acelera muito esse processo do que o cara só fazer aquela bolsinha de gelo em casa. Imagina, então, a gente tem só pra ter ideia, esse recurso custa R$25 mil, só pra fazer gelo. Custa o quê? Pro cliente? Não. É o aparelho. Não. Aí, meu amigo. Não, aí também imagina. Aí eu ia montar a clínica aqui, exatamente isso. Então, mas aí, por que eu falei isso? Porque assim, pra você ter ideia como que não é simples colocar gelo, né? Você podia falar que colocar gelo. Por que a gente tem um aparelho de R$25 mil para resfriar o tecido? Porque efetivamente tem uma eficácia realmente muito boa. E aí, falando sobre essa questão ainda já que você tocou nesse assunto de prender, não sei o quê,
Eu enxergo, cada vez mais conversando com você, a gente conversando no podcast, a clínica de fisioterapia esportiva como um ecossistema que funciona para várias outras situações, né? Eu acho que a galera da fisioterapia ainda não acordou muito para esse modelo de negócio, né? Cara, eu acho a Vinci está caminhando para isso. Sensacional. Eu tive Covid, cara, e vou te falar, a fisioterapia me salvou minha vida, assim, literalmente na Covid, muito mais do que qualquer outro tratamento. Eu ficava soprando aqui, como é que é o nome? Respiron? É para avaliar a capacidade respiratória. Acho que é esse aí. Respiron? Cara, sei lá, o negócio que batia em 200, batia em 30. Eu tava muito mal na Covid, muito mal, cara, muito mal. Mas a Covid teve o lado bom para nossa profissão. Porque a Covid mostrou a importância da fisioterapia. Porque, cara, hoje, se você for na rua e perguntar assim, o que o fisioterapeuta faz, as respostas das pessoas vão ser uma coisa muito enviesada, ligada principalmente à fisioterapia de plano de saúde. A galera fala, é choquinho e massagem, né? É basicamente isso, sabe? A maioria ninguém sabe realmente quando você vai num serviço de qualidade diferenciado o que é feito. Isso serve tanto para a parte respiratória, porque talvez antes de você pegar a Covid, você não sabia que tinha um fisioterapeuta que fazia aquele tipo de coisa. Exatamente. E na fisioterapia ortopédica acontece a mesma coisa. O cara não faz ideia que você sabe fazer uma manobra boa de terapia manual ou que você sabe orientar exercício. Boa parte da população não sabe porque não teve acesso a isso ainda, tá? Então, a pandemia teve o lado bom para nossa profissão, inclusive, né? Para ser, inclusive, cada vez mais valorizada. E eu vejo isso, cara, na fisioterapia hoje em dia. Ela tem sido cada vez mais valorizada, assim. E aí, já que você falou disso, cada vez mais valorizada, como você enxerga a fisioterapia esportiva daqui a um tempo? O que você acha tem de oportunidade ainda, de inovação? O que podia melhorar ainda? Cara, assim, a primeira coisa é que quando a gente sai, ou talvez o motivo da gente entrar na faculdade e sonhar com a fisioterapia esportiva, a gente fica muito preso àquela ideia de trabalhar no alto rendimento, né? Só que o funil é muito apertado. É difícil, é assim como o atleta de alto rendimento. Você chegar e trabalhar como fisioterapeuta de um time de Série A é muito difícil, né? Então, cara, eu acho que a primeira coisa, se você tem interesse, se você quer fazer com que você tenha uma quantidade legal de clientes, consiga ganhar dinheiro com a fisioterapia, é você estar à frente de praticantes de atividade física. Eu acho que esse é o futuro da fisioterapia. Primeiro porque a população precisa realmente se exercitar. Então, campanhas de atividade física, elas têm acontecido, mas a gente ainda tem uma população muito sedentária. Então, quanto mais pessoas praticarem atividade física, melhor para todo mundo, inclusive para a fisioterapia. Então, cara, eu acho que se você quer criar oportunidades, vai lá e bate no box do CrossFit para poder trocar uma ideia e fazer uma parceria. Vai na assessoria de corrida, conversa, mostra a qualidade do seu serviço, o espaço que você tem ou não, ou até mesmo desenvolver um programa de prevenção para aquele grupo de pessoas. Eu acho que essa é a fisioterapia esportiva que eu vejo, né? Não ficar pensando só, até porque eu já fui assim, pensar só no esporte de alto rendimento. Acho que sua maior dificuldade, cara, é a mesma nossa lá na companhia do médico. É elevar o nível de consciência do cliente sobre o problema dele. A companhia do médico, né, ela surgiu desse nome, de sermos realmente uma companhia para o paciente. Eu costumo dizer lá que na companhia a gente não vende consulta, a gente vende o acompanhamento do médico. Por isso esse nome, companhia do médico. Só que muitas vezes a gente consome saúde de uma forma errada, cara. Essa lógica da consulta, retorno e alta, essa é uma lógica que só interessa ao plano de saúde. O plano de saúde fragmentou a medicina em várias especialidades. Ele fala, tá com pressão alta, vai no cardio. Tá com dor de estômago, vai no gastro. Essa lógica do plano de saúde. O paciente não trata uma doença, o paciente acompanha uma saúde. Então, assim, não existe tratar doença, existe tratar doente. Só que nem os pacientes estão com um nível de consciência elevado nesse sentido. Eu acho que consomem a fisioterapia, de maneira geral, de forma errada. O paciente tem aquela visão também deturpada que fisioterapia é choquinho e massagem, porque está com uma dorzinha no ombro, vai fazer 10 sessões, alta. Vai fazer 20 sessões, alta. Não tem essa lógica de 10 sessões alta ou de consulta retorno alta. Existe a lógica do doente. Se melhorar com 2 sessões, ótimo, alta. Agora, se tiver que ficar com 50 sessões, que fique com as 50 sessões. E eu preciso gastar o meu português sempre para poder explicar isso para os pacientes. Isso vai muito de público, né? Isso vai muito de público. Mas cada vez mais esse público vem buscando isso da gente, né? Sim. Tem, não sei se é o nicho ou o público que eu atendo, já pensa um pouquinho... A grande maioria pensa que nem você falou mesmo,
que nem o Vinícius falou, mas o público que eu atendo um pouco é um pouquinho diferente, é o público que já pensa um pouco mais na prevenção, por exemplo. Eu tenho pessoas que me buscam apenas para fazer avaliação. Olha só, tem um caso até interessante, uma mãe falou assim, olha só, queria que você avaliasse a minha filha, ela tem 13 anos. Eu falei, beleza, qual a queixa? Não tem queixa. Mas por que você quer que eu avalie ela? Porque eu não quero que ela tenha. Não, a minha filha tem um sonho de estudar nos Estados Unidos. Ela não sabe que não vai ser uma nadadora de excelência, mas ela quer se preparar para conseguir índice para poder estudar nos Estados Unidos. Então você vai trabalhar junto com o professor dela de natação para treinar ela no máximo possível, fazer com que ela tenha chance de ter menos lesão, consequentemente conseguir o índice dela. Isso há um tempinho atrás, mas isso é muito comum. Isso é muito... Eu fiquei sabendo que a garota conseguiu. Então, assim, para mim isso é esse muito, nível muito de consciência legal. É muito difícil, mas geralmente Exatamente. você trabalha com classe A, é uma classe mais instruída, né, também do... Mas, por outro lado, eu atuo numa universidade pública. E aí eu vendo esse discurso para o aluno o tempo inteiro. Que além de conscientizar da importância da fisioterapia, né, como um todo, e hoje em dia você tem... Talvez não tanto quanto as especialidades médicas, mas está muito pareio ali entre as coisas. Você vai pensar, ginecologia, tem fisioterapia, só tem ginecologia. Cardiologia, tem fisioterapia só para isso. Neurologia também, só tem. Sei lá, pensa que talvez doenças renais tem. O cara lá dentro da terapia intensiva que atua com doença renal. Terapia intensiva também tem. Pediatria, então sei lá, muito parecido com a área médica, tem uma especialidade da fisioterapia que vai estar andando do lado ali para poder te auxiliar. Vai fazer alguma área da fisioterapia, vai poder auxiliar a área médica para isso. Mas eu ainda vejo uma falta de conhecimento da população, uma falta de conhecimento da classe de saúde como um todo. Fala classe médica, não fala classe de saúde como um todo. Chegar às vezes pro odontólogo, nem sabe que existem fisioterapia que atua diretamente na condição ortognática ou na condição de desvio da ATM, que poderia melhorar aquela queixa que ele paciente está lá. Então, assim, ainda a gente precisa discutir isso em vários outros cenários. Mas a gente tem caminhado, como o Vinícius falou, a passos bem largos, né? Os conselhos, os programas e por aí vai têm sido executados para a gente levar esse nível de consciência. O plano de saúde atrapalha muito a gente nesse sentido. Esse aí, bastante. Pra ele interessa isso, cara. Interessa, libera um pacote aqui com 10 sessões, finge que trata, que eu finge que acredito. E ele finge que te paga. E finge que paga, quando paga, né, Fábio? Tem essa. Nossa senhora. Mas essa questão na classe A, isso vem mudando muito. Os programas de acompanhamento estão aí para isso, cara. Por exemplo, eu tenho plano de saúde, mas eu tenho um médico que eu não uso o plano. Eu vou nesse médico sempre, que é o Sérgio, atende aqui no Centro Médico Barra Shopping, e ele é meu médico de rotina. Então eu sou um paciente acompanhado de forma contínua e recorrente com o Sérgio, independente do problema que eu tenha. Tá? Eu tive Covid, eu acessei o Sérgio. Ele me visitou no Samaritano, era o médico que ia lá me acompanhar. Aí eu tive agora um problema, um problema de saúde novo, e ele me indicou para um gastro, indicou para um oncologista. Então, assim, é sempre ele direcionando o meu tratamento. Entendeu? Essa visão eu tenho, e poucas pessoas têm, mas é esse programa. Você tem que ter um acompanhamento contínuo de um médico, cara. Se eu te perguntar, quem é teu médico? Você sabe responder? Muita gente não sabe. Sabe responder quem é o advogado? Você tem um advogado? Tenho, fulano de tal. Você tem um mecânico do teu carro? Tenho, fulano de tal. E médico? Não, médico é o seguinte, se for dermato é um, se for clínico é outro. Isso não existe, pô. Tem que ter um médico, cara, que centraliza o teu atendimento ali. Você é fisioterapeuta, você tem que ter um paciente de fisioterapia. Eventualmente, se precisar de uma fisioterapia respiratória, você encaminha e ele volta. Exatamente. Ele volta para você. Sim. Do mesmo jeito que um médico encaminha para um exame complementar, o paciente volta. Ó, você precisa de uma tomografia. Ele vai lá fazer a tomografia, ele vira paciente do radiologista, que lauda a tomografia? Não. Ou ele lauda e essa tomografia volta para você? Exatamente. Então, quando ele for num dermato dar um parecer, que volte para você. Porque o paciente tem que ser meu, cara. Se o paciente é meu, é comigo pro resto da vida. Entendeu? Eu vou orientar toda a jornada dele. A fisioterapia tem que ser... Isso é uma coisa que acontece. Tem uma campanha, né? Tem um fisioterapeuta para chamar de seu. Tem essa campanha? Então eu vou roubar, vou botar, tem um médico para chamar de seu. Mas isso já existe. É o personal doctor, é o personal... A questão do médico de família que tinha antigamente, né? Cara, pra mim, a medicina da família, pode escrever aí, vai ser a especialidade médica do futuro.
Porque a gente rodou, fragmentou a voltar tudo de medicina novo, e agora volta para a questão holística, médico de família. Esse cara é o potencial médico do futuro. Mas isso é uma coisa muito interessante, assim. O Vinícius, eu posso falar que eu conheço, né? Estou bem parecido da forma que eu sou também. Os pacientes acabam criando um vínculo tão grande que quando tem uma dor de cabeça... Pô, Vinícius, tô com uma dor de cabeça, o que você acha? Pô, não, pergunta, não, mas primeiro você. Pô, Vinícius, tratei com você, mas... Conhece alguém da área de neurologia? Um conhecido meu precisa. Então, assim, constantemente a gente fica trocando informação, né? Hoje o paciente pediu. Vinícius, você conhece uma nutricionista? Eu falei, cara, conheço uma boa do prédio. Ele, caramba, sabia que vocês tinham uma isso. pessoa Agora tem um pouco da culpa do profissional. O Vinícius, no caso, é o profissional proativo. Exatamente. Porque tem muito profissional também. A gente está reclamando aqui que o convênio vai lá, paga 10 sessões, mas tem profissional que nem gosta também. Tá. Se gerar esse vínculo, você rompe essa barreira, tá? Com certeza. Se você gerar esse vínculo... Cara, eu atendia em CTI, eu dei plantão minha vida inteira, eu trabalhei para convênio. Não vou falar que era com todos os pacientes, mas tinha muito paciente que chegava para mim através de plano de saúde e que depois queria acompanhar comigo. Entendeu? Porque enfim, eu era proativo, eu mostrava um resultado bacana. Mas o exemplo clássico disso é a pergunta que eu vou fazer. Qual o percentual de pacientes que tem plano de saúde atendido hoje na Vinci? Que tem plano de saúde? 100%. 100%. Resposta aí. O pessoal, 100% dos pacientes têm plano de saúde e estão lá pagando. Particular. Exatamente. Óbvio que eu sei que os planos reembolsam, parte deles Não, reembolsam, mas todos têm. Não, todos. é igual esse meu caso que eu falei do médico. Assim, quem pode pagar uma consulta high ticket tem plano de saúde. Quem é que pode pagar R$1.500 numa consulta no Brasil hoje? É difícil mesmo. O cara que vai pagar R$1.500 numa consulta high ticket, ele tem plano de saúde, concorda? Com certeza. Ou então ele é um descuidado que não vai... Então, as pessoas estão fugindo do plano. Isso é uma realidade. A gente tentou na companhia do médico trazer isso para a classe C e D. Trazer a companhia do médico acessível para a classe C e D. Com atendimento de qualidade. Esse é meu lema lá, minha meta, trazer isso de qualidade. Porque eu não acredito em consultas isoladas, a não ser para uma coisa aguda. Tá com uma inflexão na garganta, uma sinusite. Vai no médico, faz um raio-x, acabou. As funções crônicas. Agora, doença crônica, hipertenso, diabético, obeso, esse cara vai resolver numa consulta, retorno em alta? Não resolve. Sim. Não resolve. Extrapolando para fisioterapia, é o cara que pratica atividade física, que é amador. Digamos assim, não é aquele final de semana, aquele amador que compete, que nem esses caras falando. É ter esse cara como cliente o resto do ano. Não só quando ele lesiona. Cuidar dele. Eu, particularmente... Não, essa fisioterapia preventiva eu achei sensacional. Então, mas lá na clínica a demanda é muito baixa para esse tipo de cliente. 95% ou talvez 99% tem lesão. Vem lesionado. A galera ainda não tem essa consciência toda. O Fábio talvez consiga até atender mais esse tipo de cliente, mas a gente ainda é pouco. Né? Lá no clube você trabalha muito prevenção? Pô, todo dia, o dia inteiro. Jura? Eu pensei que fosse... Só pagar fogo. Ainda mais se tratando do Flamengo, tem 11 machucados. Mas é porque o nível... Não deve nem ter tempo de tratar... Mas é porque o nível de competição Massagem do Flamengo é lá em cima. Massagem choquinho. O nível de competição é lá em cima. Pra quem não sabe, gente, o Fábio é fisioterapeuta do Flamengo, é time profissional mesmo. Então, mas é porque o nível de competição... Tá com trabalho dobrado ultimamente. O quê? Mas cada dia é o Flamengo hoje em dia... só pra você ter uma ideia, né? E ontem o Gabigol sentiu a coxa, tu viu? Mas Fernando. Entrou 2 minutinhos, eu falei, não, mais um não, gente. Não, mas continuou jogando, não teve nada. Se tivesse ruim, ele tinha saído. Pra você ter uma ideia, o número de jogos de um time nível do Flamengo na Premier League chega em torno de, quando ele joga todas as competições até a final, 45, 50 jogos ano. O Flamengo, outro time que nem o Flamengo, que joga 3, 4 competições no ano, não, fazem 80 jogos no ano. Então é quase o dobro. Então, assim, quando o Soares veio pro Grêmio, eu vi que fez meia temporada e falei assim, nunca joguei essa quantidade de jogos na minha vida inteira, na minha carreira inteira. Pô, mas calma aí, 45 jogos no ano também, o cara, antes... Mas é isso. Tem 59 semanas no ano, né? Então, um joguinho por semana. Mas é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas o cara treina todo dia, por que não pode jogar todo dia? Então... não, jogar todo dia não, mas... Não que não tem competição, por exemplo, um time da Premier League, às vezes ele tem, já viu falar de Barcelona A, Barcelona B? Então, o Barcelona A joga algumas competições, Barcelona B joga outras competições. Então você tem volume que você consegue fazer com que esse time rode, tá sempre no alto nível, competindo no alto desempenho,
com um número menor de lesão, porque o cara se expõe menor ao Mas risco. acaba que as lesões às vezes acontecem no treino, né, cara? Então, mas da mesma forma, por que a lesão acontece, né? Muitos fatores, né? A gente ficaria mais uns 5 podcasts só falando disso. Mas por causa dessa alta intensidade ou quantidade de jogos, tempo diminuído cada vez mais de descanso, né? Então você tem uma relação de capacidade e demanda ali desequilibrada. Por exemplo, na Europa, você vai jogar num país do outro, você faz em 2 horas. Aqui, se o Flamengo joga, por exemplo, no Nordeste, aí depois joga no Sul e depois tem uma competição lá na Bolívia. Isso é sinistro também. E aí, daqui pra Fortaleza, bem, daqui pra Fortaleza, 3 horas e meia de voo. Só que tem que sair 1 hora de 70 até o aeroporto. Aí mais 1 hora no aeroporto. Mais 3 horas e meia. Mais não sei o quê. Como que você aí dá a volta? Como você Ninguém fica 1 hora no aeroporto, não. Faz não, você... Não, fretado. Então, mas olha só. Até você chegar no aeroporto, daí você entrar no voo e o voo sair, perdeu ali 40 minutos, 1 hora. Não é assim. Não é. É que a gente... Trabalha comigo. Então, a gente trabalha dentro do avião, quando o voo é longo. É mesmo? Pô, ninguém vai lá assim, vendo Netflix ali, tem uma galera, vai. Mas a fisioterapia é a área da fisioterapia. Assim, a fisioterapia dentro de um clube esportivo é uma das áreas que mais trabalha. É que a gente costuma falar da complexidade das lesões, né? Você não consegue atribuir uma só causa para aquilo ter acontecido. Exatamente. E em relação ao que o Fábio falou, para você ter ideia, só do cara ser atleta de alto rendimento, por conta da exposição ao risco, ele tem 4 vezes mais chance de lesionar o ligamento cruzado anterior do que o peladeiro. Então, 4 vezes mais chance de lesionar o ligamento cruzado só por ele estar muito exposto àquilo. Então, a demanda é muito grande, entendeu? Então, assim... sabe a principal chance do cara desenvolver uma lesão muscular? É já ter tido uma outra lesão muscular. O atleta que não teve lesão muscular... Já tiveram 4 do mesmo músculo, de repente, na mesma porção. Então. Porque tecido mole, músculo, ele cicatriza com fibrose. Vai sendo depositado ali. E não é um tecido igualzinho ao que ele nasceu. É a casquinha de machucado, que a gente costuma fazer essa analogia. Então, a casquinha de machucado, ela não tem a mesma extensibilidade tecidual. O músculo tá igual pro coração infartado. Sabe o coração fica aí pro cinético? Minha referência é o Ronaldo Fenômeno, quando rompeu aquilo mesmo. Aquilo a gente viu a dor dele ali, né? Eu participei um pouco daquele processo. E o cara recuperou e jogou, é jogador raiz. Eu acho que tem muito Nutella hoje. Mas quanto tempo ele demorou? 34 anos. Isso que eu ia falar, pô. Quanto tempo demorou pra jogar? O cara é bravo. Mas é fenômeno. Não, o outlier desse aí. Exatamente. Uma das coisas de ser fenômeno é por conta disso. É o outlier, Um cara que é jogador de futebol e teve a mesma lesão do Ronaldo... Era pra parar. Não vou nem dizer parar, mas talvez não volte de jeito nenhum, nem perto do nível pra poder jogar em alto nível. Porque o Ronaldo era o Ronaldo. Então, a cada 10, talvez 2 vão conseguir performar bem pra caramba, entendeu? A gente fica com essa referência, né? Aí o cara sente a dorzinha na coxa hoje, Nutella. Cara, Antônio, muito bom o papo aí. Vinícius, muito obrigado. Obrigado mesmo por você ter se disponibilizado de vir lá, de longe pra cá, deixou suas princesas lá, né? Essas pequenas. Ela chama a Mari como uma pequena. Mas obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui. Com certeza a galera que tá assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, vai poder aprender bastante com você. E deixa aí suas redes de contato pra galera te procurar, onde a galera te acha e quer falar com você. Muito, muito maneiro, assim. Nunca tinha participado de um podcast, é sensacional, né? E essa interação e essa resenha aqui descontraída faz o negócio fluir, né? Então, primeiramente, parabéns, né? Pelo podcast. E eu acho que uma das coisas que a gente estava falando, inclusive, Antônio, como é que a gente faz com que essa consciência aconteça? Pessoas instruídas utilizem as redes sociais e esses veículos para poder essa informação de qualidade chegar, né? Hoje em dia, informação tá aí para todo mundo, mas de qualidade não é sempre que a gente tem. Então, parabéns pelo podcast de vocês, que isso consiga chegar no maior número de pessoas e as pessoas vão criando essa consciência. Então, obrigado. As minhas redes sociais, eu vou falar primeiro a profissional, que é @Vince Fisioterapia, que é a minha clínica. E quem quiser também me acompanhar lá no meu Instagram pessoal, eu também boto algumas coisas relacionadas tanto à minha vida pessoal quanto à minha vida profissional. É @ViniSantosFísio. Não sei se eu posso contar a novidade, mas acho que vale a pena, né? O negócio tá tão legal e tá tão bom que a gente vai ampliar, inclusive, agora a clínica, né? A gente vai se mudar, a obra vai começar agora. E vamos para um lugar 3 vezes maior. E aí sim a gente vai ter mais capacidade de atender pessoas, inclusive, que
que queiram tanto prevenir quanto se reabilitar. Vão ter outros serviços, RPG, Pilates, alguma coisa? Então, vai ter Pilates. A gente já tem, inclusive, atualmente, mas uma sala separada. Então, vai ter Pilates, vai ter uma parte de personal, de preparação física. A fisioterapia que a gente já realiza atualmente. E vai ter também um mini spazinho, né? Vai ter um estúdio, então, de personal? Tipo uma academia? A parte de exercício, que vai ser uma parte muito ampla, vai acontecer com que tanto o fisioterapeuta atue quanto um personal para poder fazer a transição, né? É o cara que tem alta da fisioterapia ainda se manter ativo lá, com ainda o olhar da fisioterapia, manter né? o cliente lá. Para manter o cliente. Então, Pilates, preparação física, fisioterapia e um mini spa ali com serviços de massagem. Bacana. Então, a ideia é essa. Uma ideia que a gente tem para a Rehabicard é isso também. A gente tem um centro de reabilitação lá na Companhia do Médico, que é a Rehabicard, trabalha a reabilitação cardíaca. A gente tem a ideia de montar a Rehabicardio Fitness, que seria uma academia para terceira idade. Porque, cara, eu acho que o cliente de terceira idade malhar assim, esse suporte é complicado. Hoje a gente tem exemplo aí de gente que tem arritmia, né, morte súbita, e você vai para essa academia, vê aquele povo lá, 70 anos, 70 e poucos anos, pegando ferro, correndo na esteira. Isso é perigoso, cara. Quando a gente vai fazer um teste ergométrico, tem que ter toda uma parafernália na clínica, de carrinho de parada, tudo. Aí na academia o cara vai lá fazer o mesmo esforço, sem nenhum suporte, eventualmente podendo ter uma morte súbita. Então imagina você trazer a academia para dentro de um espaço controlado. Sim. Igual você tem na fisioterapia, a gente poderia ter na reabilitação. Exatamente. Mas é isso aí. Muito bom, obrigado, Vinícius. Foi um papo bacana aí, esclarecedor. Vocês são fera aí da fisioterapia, eu só tô aqui. Eu sou aquele médico que não entende nada, mas só sei dizer que a fisioterapia salvou minha vida quando eu tive Covid. Então, com certeza. Tá salvando muito mais vidas também. Tá salvando muita vida por aí. Obrigado, meu amigo. Vinícius, tamo junto, obrigado gente. mais uma vez. Galera, cuide-se. Precisando de fisioterapia, procura o Vinícius. E o Fábio. E nos vemos nos próximos episódios, tá? Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado. Até mais. Tamo junto.